Eu não queria te dizer, mas eu já errei muita divisão com número com vírgula, até aprender do jeito certo. E se eu errava muito, aprendi e ainda virei professor de matemática, tu também pode aprender. Então vem comigo até o final desse vídeo. Beleza, gurizada? Sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo eu vou te ensinar a dividir números decimais com mesmo número de casas decimais, com número de casas decimais diferentes, quando um dos números não for um número decimal, e deixei para o final um exemplo prático que normalmente cai em Enem, concurso vestibular, para tirar nota 10 em qualquer cálculo com divisão com números decimais. É mesmo, é? E para começar, te trago um exemplo com o mesmo número de casas decimais. 4,5 dividido por 1,5. Como é que a gente calcula? Olhando o 4,5, quantas casas decimais tem depois da vírgula? Uma casa. E 1,5? Também tem uma casa depois da vírgula. Como os dois têm o mesmo número de casas decimais, o que tu tem que fazer? Basta tirar a vírgula. Capaz, professor, que é só isso. Só tirar a vírgula. Aí a conta fica 45 dividido por 15. Aí basta dividir. Como é que a gente divide? Vai somando de 15 em 15 até chegar a 45. E se tu ainda não lembra como é que se divide, ou sei lá, esqueceu, deixei no link da descrição um vídeo meu falando sobre divisão. Então, fazendo a soma, 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Ó, igualou 45. Quantas vezes eu somei o 15? 3 vezes. Logo, o meu resultado final é 3. E como a soma deu 45, exatamente o valor que eu estou dividindo, logo o resto vai ser 0. Então, meu resultado final é 3. Tá, professor? E é só isso? Sim, esse é o resultado final. E se tu achou fácil, é porque eu estou descomplicando a tua vida. Logo, deixa nos comentários aqui o que tu tá achando do vídeo. E agora, números com quantidade de casas decimais diferentes. Como eu calculo? Daí eu trouxe exemplo para ti, 5,4 dividido por 0,12. Como eu calculo? Então, primeiro tem que contar o número de casas dos dois números. No primeiro, 5,4, quantas casas decimais tem? Uma casa. E o 0,12? Duas casas. Aí o que tem que fazer? Onde tem menos, tu completa com 0. Logo, o 0 vai no 5,4. E aí como é que fica? 5,40 dividido por 0,12. Agora eles não estão com o número de casas decimais iguais? Então, quando tem o mesmo número de casas decimais, o que tem que fazer? Cortar as vírgulas. Cortando as vírgulas, a gente fica com 540 dividido por 0,12. Que é a mesma coisa que 540 dividido por 12, porque o 0 na frente de qualquer número não faz diferença nenhuma. Não tô lembrado não. Lembrando que ainda tem dois exemplos para ti que, olha, vai ser crucial para te aprender a dividir qualquer número decimal. 540 por 12, o que a gente faz? Poderia simplesmente somar de 12 em 12 até chegar a 540 ou próximo. Só que daí teria que somar muitos 12. Então o que se faz? Vai pegando algarismo por algarismo no 540 até chegar ao maior que o número 12, e aí sim dividir. Por exemplo, vamos pegar o 5. Dá para dividir por 12? Lógico que não, porque 5 é menor que 12. Então vamos pegar o 4 junto com 5, que aí vai ficar 54. 54 dá para dividir por 12? Claro, é maior que 12. Então vamos dividir. Dividindo, a gente vai somando os 12 até chegar próximo a 54. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Se somar mais 12, vai dar 60, vai passar de 54. Então, a gente volta para os 4 vezes 12, que vai dar 48. Como eu somei 4 vezes, o 4 vai na resposta. E 48 para 54, qual é a diferença? Dá 6, então meu resto é 6 e fica embaixo do 4. Bom, foi utilizado o 5 e o 4. Falta qual algarismo? O 0 do 540. O que a gente faz com ele? Desce ao lado do resto 6. E aí como é que fica o resto? Fica 60. Então a gente pega o 60 e divide por 12. Mesma coisa. 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Mais 12, 60. Olha, o mesmo número. Então o 5, como deu 5 vezes, 5 vai ao lado do 4 na resposta. E como a soma dos 12 deu exatamente 60, logo o resto é 0. Daí o resultado final é 45. E aí qual é a conclusão que se chega? O objetivo é sempre o mesmo, deixar o mesmo número de casas decimais para cortar a vírgula. Depois de uma dica valiosa dessa, este vídeo merece uma curtida tua. Já que está curtindo, aproveita e se inscreve no canal para receber mais vídeos valiosos de matemática. E agora nosso penúltimo exemplo, já que o nosso último, que é o melhor, deixei para o final.
Quando um deles não tem vírgula, como é que a gente faz? Quando os números não tiver vírgula, o que tu tem que fazer? Coloca uma vírgula e completa com zeros até fechar o mesmo número de casas decimais do outro número. Como o 5 não tem nenhuma casa e o 2,5 tem uma casa, coloca a vírgula no 5 e completa com apenas um zero, já que o outro número só tem uma casa depois da vírgula. E aí fica 5,0 dividido por 2,5. Mesmo número de casas decimais, o que tem que fazer? Cortar as vírgulas. Logo vai ficar 50 dividido por 25. E aí barbada, 50 dividido por 25 dá 2. Logo o resultado final é 2. Ou será que não? E agora o último e não menos importante, claro que deixei para o final, é tipo o exercício de concurso ou vestibular ou até Enem, que traz muitas questões práticas. E o nosso exemplo diz que o Guilherme dá 45,6 voltas numa pista atlética em 2,85 horas, que significa quase 3 horas dando volta na pista atlética. Quantas voltas ele dá por hora? Quando tu te deparar com questões assim, que tem por hora, por minuto, por segundo, quando tem a palavra por, pode ter certeza que é uma divisão. Então quando cair a palavra por, divide, simples assim. Então como é que vai ser? 45,6 dividido por 2,85. Quantas casas decimais tem 45,6? Uma casa. E o 2,85? Duas casas. Logo, o 45,6 tem que completar com zero para ficar o mesmo número de casas decimais. Então fica 45,60 dividido por 2,85. Mesmo número de casas decimais, corta as vírgulas. E aí fica 4.560 dividido por 285. E agora é só dividir. Pegando 4, dá para dividir por 285? Não. Então a gente pega o 5. 45 dividido por 285 dá? Também não, porque é menor. 456? Bom, agora sim, porque é maior que 285. Se somar 285 mais 285, vai passar do 456. Então 456 dividido por 285 vai dar 1. Então calculando a diferença de 456 para 285, vai dar 171. Como a gente não utilizou o algarismo zero, o que a gente faz? Desce ao lado do resto 171. E aí vai ficar 1710 dividido por 285. Quantas vezes a gente tem somado 285 para dar 1710? Aí eu vou te dar uma dica assim, ó, valiosíssima quando estiver fazendo uma prova, concurso, como não tem muito tempo para calcular, a gente tem que usar estratégia. Como eu estou dividindo por 285, o que tem que fazer? Redonda para 300 e vai somando de 300 em 300, pelo menos vai ter uma ideia de quantas vezes vai dar. E aí é bem mais rápido do que ficar tentando por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Então somando 300 mais 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800. Muito provável que vai ser 6 vezes. E fazendo o cálculo 285 vezes 6, vai dar exatamente 1710. Logo, o resto vai ser 0. E o nosso resultado final é 16, que significa que Guilherme dá 16 voltas por hora. Como eu sei que tu aprendeu muito nesse vídeo, aí eu vou deixar esse outro aqui, multiplicação de decimais, para você continuar aprendendo matemática. Valeu!